Mais um episódio do Estúdio Aberto para você que acompanha a gente através do r011.com.br e também através aí do nosso canal do YouTube da Lex Studio e também, claro, através aí do limpi.com. Quero aproveitar e falar para você, se você aí tá cadastrado no limpi.com. Lembrando que o limpi.com ele te dá mimos quando você vai fazendo a navegação, porque você vai navegando, você vai ganhando pontos, e esses pontos depois você pode trocar aí por mimos. Viu que bacana? Você ganha mimos tanto navegando, quanto postando conteúdo. Quando alguém curtiu o seu conteúdo, você ganha mimos também. E também tem uma roleta super bacana, todo dia você vai lá, você clica lá para você girar a roleta e ganhar os pontos. E também tem por indicação, viu? Então vai lá, limpi.com, cria sua conta, navega e ganha pontos. Aí você vai ficar bem informado e também tem os podcasts, os bate-papos que a gente faz aqui. Tenho certeza que você vai gostar. E eu tô aqui com o Ricardo, que tem um projeto super bacana. Vou falar um pouquinho sobre os sonhos, né, da maioria dos meninos brasileiros, dos pequeninos, né? Aí quem tá comigo é o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O Ricardo que é do projeto Pequeninos do Aracati. Exato. Esse é um projeto que faz parte, né, como a gente conversou, da Inter de Milão. Que o bacana, né, é porque, como eu falei, o sonho da molecada, a maioria da criançada, pode até, às vezes, não ser aquele sonho que vai durar tanto. Muitos duram, né, mas muitos vai ter aquele momento que vai falar, nossa, eu quero jogar futebol, eu quero me espelhar em alguns profissionais, Neymar, enfim. Então, você tem esse projeto que é exatamente para auxiliar os pequeninos nesse sonho, né? Para facilitar o sonho da criançada. Porque uma coisa o sonho a gente não pode tirar de ninguém, né? E o da criança é o principal. Acho que um dos sonhos que a gente tem que mais apostar é o sonho dos pequeninos, né? Exato. Esse é até um ponto que a gente costuma comentar lá no projeto, que tem a idade de corte. Não adianta. A criança, ela vai participar do esporte até uma certa idade. Depois de uma certa idade, ela tem que se dedicar muito para virar um atleta. E os profissionais hoje, eles sabem, ele olhando com desenvolvimento, olhando para a criança, eles sabem que se a criança vai virar um jogador de futebol, se ela tem chance. Ou se não, ou se a gente vai ter que frustrar, entre aspas, aquilo que você falou, não pode frustrar. Até 12 anos eu considero criança, 12, 16. E é um sonho mesmo, eles querem virar jogador de futebol. E um dos nossos assuntos dentro do projeto é justamente esse. Não deixar a criança sair do futebol, por exemplo. Mostrar para ela que ela pode ser um fisioterapeuta, que ela pode ser um cara de marketing, mas tudo em volta do futebol. Então não é para ela entrar em desespero e falar assim, não, larguei tudo, não quero saber de futebol. Não. Tem ainda um caminho. Mantém, né? Exato, Porque é uma prática de esporte, exato, com certeza. É isso aí. É como acontece nos grandes centros de treinamento. Você vai ter o cara que faz a massagem, é um especialista em massagem, em jogador de futebol. Ele não vai fazer massagem no braço. O que interessa para o cara é a perna. Então é especialista em joelho, especialista em tornozelo, em tendão, e aí vai. E aí tem o cara do marketing, pode virar juiz, pode virar, cara, N coisas, pode advogado, marketing. Então é um segmento muito grande só falar de virar jogador. E é isso que a gente fala dentro do projeto. E querendo ou não, porque assim, hoje a realidade de hoje, do dia de hoje é totalmente diferente do que 30 anos atrás, aí 40 anos atrás, não quero falar a minha idade, mas é totalmente diferente, né? Exato. Na época tinha várias brincadeiras que as criançadas estavam lá, que era jogar o bets na rua, que era bolinha de gude, Exato. que era uma queimada, vários esportes que a gente não tinha na época. De rua, né? De rua, a gente não tinha aquele negócio de ficar no celular, de ficar no joguinho, né? Não. A gente não tinha isso aí. O máximo era para assistir um desenho de manhã, mas acabou o desenho, volta pra rua. Verdade. E vai brincar e vai se divertir, né? É isso mesmo. Pode não ser no futebol em si, mas você está se movimentando, você está fazendo algum tipo de coisa, correndo atrás de alguma coisa, Atividade de pipa, enfim, física. atividade física. É isso aí. Né? E hoje a gente percebe que a molecada, as crianças, tá muito ligado nisso aqui, ó. Isso daqui, a internet, é o que está segurando Sim. muitos lá.
E às vezes até os pais mesmo acabam deixando lá ligado É mais fácil. num canal que é mais fácil, deixa como que o celular educa meu filho e Eu tal. não preciso cuidar do meu filho, E deixa ele lá. Então, e não é bem assim. Não. Mas o futebol é um dos poucos esportes, das poucas brincadeiras, digamos, né? Porque a gente está falando aí Exato. de infantil, de criança. Brincadeiras. Brincadeiras. É uma das poucas brincadeiras que ainda incentiva a criança a sair de casa para ir praticar, né? Exato. Outra coisa, esse é um ponto que você tocou que é muito importante, deixar o futebol como uma brincadeira. Quando você começa a pressionar uma criança de 6, hoje a escola Inter Academy, ela tem de 4 até 17 anos. Imagina você pressionar uma criança de 4 anos hoje. É uma loucura. Aí já vira responsabilidade, não é brincadeira. A gente tem a filosofia da Inter é essa mesma. Não pressiona. A criança tem que vir de espontânea vontade, sem pressão. Vem curtir o futebol. Não é para, sabe, não é para virar nenhum excelente. Claro que sai, é óbvio que saem. Mas não é o objetivo, natural. É para brincar. É aquele pai que até o próprio pai é o usuário de celular, às vezes ele vai lá na aula, a criança está jogando, mas ele está lá assim. Aí eu brinco, eu pego ele e falo, vem cá. Aí ele entra no campo, vai bater bola com o filho dele. Fala, agora você joga. Aí fica os dois brincando, ele dá risada, quebra aquele esquema do celular. Tem essa interação, né? Exato, exatamente. E outro ponto que você tocou, que é meio preocupante, é o futebol virando, entre aspas, o futebol virando um esporte de elite. O que está acontecendo? O que acontecia antigamente? As crianças brincavam na rua. Hoje a gente tem um problema social muito sério das crianças na rua. Elas são captadas por coisas que não são interessantes para as crianças. Acho que não cabe a gente entrar nesse assunto. E o que acontece hoje? O nível social maior, as pessoas estão indo para dentro dos condomínios. Não é novidade. Quem vai para dentro do condomínio? Não é aquele menino simples. É o menino elite. Lá ele vai jogar futebol, vai jogar o Betis. Então isso é um problema social muito sério que vai acontecer. A gente tem que tentar mais projetos assim para que isso não aconteça. A gente levar um ambiente seguro para as crianças na área dentro da onde eles estão. Porque isso é realidade também. Exato. A gente fala que mudou toda essa questão das brincadeiras, Sim. mas também a rua mudou muito, né? É outra rua. A mesma rua que você brincava até 7 horas da noite Esquece. lá com os amigos, você não vai ter esse mesmo ambiente hoje, né? Exato. Não é o ponto da nossa conversa, mas sim. é preocupante, sim. É preocupante. E a gente se preocupa muito em não deixar as crianças serem captadas por essas ideias. Então a gente, cara, tá sempre junto. O Matheus faz um trabalho maravilhoso lá. Aí eu já tô falando do projeto do Aracati. O Matheus faz um projeto maravilhoso. As crianças, cara, vocês estão convidados a ir lá conhecer. Com certeza. É um outro Isso mundo. que é bacana, o papel de ter um projeto e organizar essa relação, né, entre as próprias crianças. Porque, querendo ou não, mesmo que é uma brincadeira, que tem que ser uma brincadeira, eles vão começando a ter aquele pouquinho da responsabilidade mais natural, né? Você falou tudo agora, é isso mesmo. A gente brinca, fala que o futebol tem 5 pilares. O último é o futebol. Eu quero saber se o menino é responsável. Com 6 anos, com 4 anos, por que não ver se o uniformezinho dele está completo, se ele levou o meião? Começa Chegou nessa no horário, idade, chegou no horário. Eu não cheguei porque meu pai... Beleza, eu entendo seu pai, entendo você. Mas o bom é que ele lembrou o pai dele, né? Ele falou, pai, nós temos compromisso. É isso que a gente tem esse objetivo. E o futebol, o quinto elemento. Futebol é o de menos, vamos falar assim, né? E quem vai estar lá, porque a gente falou no começo, né, que às vezes é o sonho, tem um momento que a pessoa está lá e em certo momento vocês já têm essa visão de quem vai ser um profissional e quem não vai ser um profissional. E geralmente a própria criança também já se toca nesse momento, né? Já é triste, cara. Tem casos de que não aceita, é difícil, é o sonho do moleque, cara, é o sonho dele, é difícil convencer. Então é um trabalho feito de anos, ele vai negar. Só que você conversando com ele todo dia, cara, você pode ser advogado, você vai fazer altos contratos de jogadores de futebol, você vai dando uma outra visão, ampliando esse mundo do futebol para ele, não chuteiro e bola. E aí é um tempo, né? Aí quando chega na hora de falar, ele tá menos assustado, porque se chegar para uma criança de 13 anos e falar, cara, você não vai virar jogador de futebol, esquece. É uma loucura um adulto falar isso para uma criança. Mas chega uma hora que o próprio técnico vai ter que falar. Fala, ó, cara, procura outra escola, vai fazer peneira em tal lugar, e aí vai. Ele tenta direcionar. Fala, você quer continuar seu sonho? Beleza, continua. Mas aqui eu acho que é hora da gente parar.
Eu não vou te iludir. Não vou te iludir. Para mim é que acabou o processo. Não sou eu quem faço isso. Eu sou um simples gestor. Eu só cuido da Inter e automaticamente sou uma mão de obra do projeto social. Só. Não sou eu quem faço isso. E é algo que não é difícil, né? Não é fácil, Não, é difícil, cara né? do Porque céu. assim, para cada 1.000, Você para tem- um estourar lá, não é... É o que a gente estava falando, o Leandro Damião. É um cara que saiu de lá da Estrela da Saúde, lá do Aracati, e estourou, né? É um dos conhecidos de lá. O clube se vai começando a abrir, né? O Estrela da Saúde é hoje um clube, ele está com 107 anos, e a ligação dele com o projeto do Aracati é que ele deixa o projeto funcionar lá dentro. Então o Matheus, que hoje é o coordenador, ele tem acesso aos 2 campos de futebol oficiais, tem acesso ao campo de terra, tem acesso às piscinas. Então, todas as crianças que foram arrebanhadas no bairro têm acesso ao clube. E essa é a parte boa. Então, eu queria até agradecer o pessoal da Estrela, que eles ajudam demais, demais, demais. Show de bola. Ricardo, obrigado por aceitar esse bate-papo. Pena que o Imagina. nosso tempo aqui é curto, porque Claro. senão a gente fica falando Pô, mais e mais aqui, que é um projeto super bacana, que Legal. realmente é para orientar mesmo, para dar todo aquele auxílio que às vezes É a isso criança às mesmo. vezes não tem nem na própria casa, né? Exato. Infelizmente, às vezes na própria casa, ela se deixar ela sozinha, ela vai, a gente não sabe qual que vai ser não o vai futuro, para onde ela não vai. pra onde, Não sabe para onde ela vai. vai. É isso mesmo. E aí projetos como o seu aí, de outros, É o que eu te várias falei, eu pessoas, sou uma mão de obra pequenininha, não é meu projeto. mas tá lá, né? Você Exato. tá fazendo parte do Tamo, projeto tamo, sim. aí, Tem um é pessoal algo legal. que é super bacana ter essa orientação aí para criançada. Aliás, só deixar marcado. Vamos participar da Taça das Favelas. Bacana. Vamos entrar. A gente chegou na oitavas de final ano passado. Esse ano nós vamos entrar com tudo. Show de bola. Depois manda pra gente as Mando. fotos, manda pra Mando, gente compartilhar também esse Legal. momento aqui. Obrigado. E quando der, a gente vai lá para conhecer também de perto esse projeto Convidados. aí. Fechou. Obrigado mais uma vez, Não Ricardo. por isso. E vamos repetir, vamos passar o pessoal o Instagram, quem quiser entrar lá para Legal. conhecer. Do projeto, jogou projeto Pequeninos do Aracati, vocês chegam lá. Inter Academy, que é a academia vinculada à Inter de Milão, que hoje nós vamos para a final com o PSG no fim do mês, né? E tem a escola, né, que fica aqui no Ibirapuera, que é a Inter Academy Ibirapuera. Show de Todos bola. convidados, aula experimental, vem conhecer, eu acho que vão gostar. Futebol com diversão. Literalmente show de bola. Exato. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado você também. Muito obrigado você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje, o nosso estúdio aberto. Também pedir para você mais uma vez aí se inscrever no nosso canal e, claro, criar sua conta aí no limpi.com. Já mando toda a criançada, todo o pessoal lá entrar no limpi.com, que lá tem coisas super bacanas e tem mimos também que a gente rola lá. Fechou? Forte abraço, até o próximo estúdio aberto. Muito bem, começando mais um episódio para você do nosso estúdio aberto, para você que acompanha a gente aí através do r011.com.br e também através aí do limpi.com, tá ok? Já quero aproveitar e pedir para você seguir a gente aí nas redes sociais e também, claro, se inscrever no canal caso você não está inscrito ainda, tá? E também, se você está vendo a gente pro Limpi, cria uma conta. Lembrando que o Limpi é o seguinte, o Limpi ele tem várias notícias, você acompanha aí todo dia o que está acontecendo 24 horas por dia, né? Notícias reais, né? Isso vale a pena afirmar para vocês. E também, claro, você vai navegando, e a diferença do Limpi é o seguinte, você vai navegando e você vai ganhando pontos, né? E esses pontos você troca por mimos depois. É bacana, você viu que diferente? Então você vai ganhar pontos por navegar aí no limpi.com. E também, claro, você pode ganhar pontos navegando, pode ganhar pontos publicando algum conteúdo, pode ganhar pontos também quando você receber, né, curtidas no seu conteúdo, e também tem a roleta para você rolar uma vez por dia e acumular os pontos aí do limpi.com e depois trocar por mimos. E também, claro, se você indicar amigos, os amigos for lá criar uma conta através do seu link, você também aí ganha pontos, tá ok? E vamos bater um papo, falar hoje com você
para você que está acompanhando, sempre quando a gente fala sobre esse assunto, né, o pessoal eles manda muitas perguntas para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do idioma, falar do inglês, né, hoje em dia, aí no mercado de trabalho ou até mesmo no dia a dia. Quem está comigo aqui, Ailton, tudo bem, Ailton? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por estar com a gente aqui nesse bate-papo super bacana, né? Para falar com a gente sobre a importância aí do idioma. E realmente é mesmo. Hoje o dia a dia nosso, a gente vai falar um pouquinho do inglês, né? Sim, sim. Você precisa sim ter o conhecimento, não vou nem dizer mais o básico, né? Mas tem que ter um conhecimento ali para você, para comunicação, né? Para o seu dia a dia. Sim. É necessário hoje, né? Exatamente. Quando, por exemplo, muitos alunos chegam para mim, eles chegam com a necessidade do inglês e eles querem assim, o inglês porque eles querem uma promoção no trabalho ou porque, de repente, no trabalho deles, eles têm contato com muita gente de outros países e a língua que é falada é o inglês. É a língua que eles... É um padrão, né? Sim, exatamente. Obviamente que uma segunda língua, seja ela o inglês, o espanhol mesmo, também ajuda. Porém, o inglês é a língua que a gente consegue se comunicar com muito mais pessoas. Ela tem uma difusão muito maior, né? Porque assim, antes a gente percebia o pessoal procurava assim, às vezes para fazer o idioma inglês, às vezes quando ia viajar, tinha alguma coisa assim, ou até mesmo por status, né? Hoje já não, hoje a procura para a profissão é muito grande também. Muito, muito grande, muito grande. Inclusive, ultimamente eu tenho assim, vendido muito cursos para business, né? Porque o pessoal pede, né? Eu gostaria mais focado em business, porque eu tenho eu trabalho, né? E no trabalho eu tenho que mandar e-mails, eu tenho que falar a respeito de coisas relacionadas ao meu trabalho e tudo mais. Então, ou para vendedores que precisa, por exemplo, falar sobre o produto que eles têm e precisa discutir, conversar em inglês sobre essas coisas. E hoje, nas reuniões, existem muitos... vamos dizer, muitos, fugiu agora até o nome, mas não vou dizer sotaque, mas Sim, termos, sim. né, utilizado Termos. aí no inglês, né? Sim, exatamente. Hoje em dia o pessoal até em conversa, em roda de bar, o pessoal fala, tal trip, tal job, né? Isso. Então a pessoa ela tem que estar ligada primeiro no básico. E a gente percebe porque, assim, se a gente voltar lá atrás, né, era um pouco mais difícil. Não era mais difícil, mas era bem diferente dos dias de hoje, né? Hoje em dia, a criança ela já nasce com o celular na mão, já com a tecnologia, o digital ali bem próximo, né? Exato. E isso vai fazendo já com que ela tenha esse contato, às vezes na própria configuração de um jogo, enfim, Sim. ela tem esse contato já com o inglês, né? Exatamente. O negócio do celular, da tecnologia hoje em dia, é que ela propicia a gente a ter mais opções e buscar coisas que a gente gostaria de ver no inglês, né? Por exemplo, no caso de você pegar um celular, você pode fazer pesquisas, você pode usar IAs para conversar em inglês, inclusive. Então, assim, as opções são várias, né? Até mesmo porque, um exemplo... vai muito da prática, né? Então, se a pessoa ela tá só aprendendo e não está praticando, aquilo lá vai esfriando e vai indo embora, né? Sim. Então, se ela tem, às vezes ela não tem um amigo, alguém para poder fazer aquele diálogo ali exatamente. no seu dia a dia, então ela pode usar realmente a IA para poder fazer algo ali de todo dia, tirar 20, 30 minutos aí por dia, para estar nesse diálogo aí com a inteligência artificial, sim. né? Em troca, ela aí sim esquentando ainda mais, né? Aprimorando mais ainda sim. o seu inglês, né? Sim, exatamente. E assim, falei em aprimorar, no caso, as IAs, elas têm essa coisa que elas têm que aprimorar para também atender às exigências das pessoas. Porque assim, você vai conversar com uma IA, você não quer conversar com um robô, você quer conversar com alguém que tenha tido experiências, que tenha tido emoções e que vai trocar experiências e que vai ser uma coisa mais humana. Então, assim, hoje em dia ainda... um ser humano ainda é melhor, e assim, não que assim, no futuro vá se descartar o ser humano. No futuro, o que vai acontecer? As IAs, elas vão se alimentar das informações que a gente, né, disponibiliza. E aí isso vai fazer com que elas vão crescendo. E assim,
Mas eu acredito que hoje ainda a melhor opção é o ser contato humano. com o ser humano. Sim, com certeza. E os cursos de inglês, eles estão em alta hoje em dia ainda, até por conta disso mesmo. Né? E a vantagem, né, é que o inglês você pode fazer ele tanto... Porque, assim, o problema às vezes, né, de você tá tendo esse compromisso de fazer lá 2, 3 horas por semana, Sim. principalmente em São Paulo, que é muito grande, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa ela já sai do trabalho cansada, Isso. né? Ela tem que se deslocar para um outro Isso. ponto para poder passar lá, fazer seu inglês. É claro, não estou descartando o método, né? Sim, sim. Sempre. Mas hoje que a facilidade do online, né, ajuda muito, porque ela pode fazer do próprio trabalho ou na casa mais tranquilo, né? Isso aí favorece bastante, até mesmo pro professor que vai estar dando essa aula, né? Porque às vezes o professor também ele pode dar aula direto na casa do aluno, Sim. porém se ele tem essa opção online, ganha tempo dos dois lados, né? Nossa, eu vou te falar uma coisa que... tempos atrás, assim, muita gente vinha me pedindo, nossa, mas você dá online também? E isso meados de 2014. E eu, assim, não sei, né? Porque eu não sabia na época dessa coisa de online e tudo mais. Resisti muito tempo, veio a pandemia, 2020. Aí fortaleceu, né? Nossa, fortaleceu muito. E assim, eu fui obrigado a aprender a trabalhar online. E assim, eu comecei a trabalhar dentro de uma escola. E depois eu falei assim, pô, vou criar o meu material, vou criar minhas coisas. E assim que eu criei a minha escola, no caso a One, a Online Neighborhood of English, né? E assim que eu comecei a dar aulas online. E assim, obviamente, assim, isso ajuda muito o professor. O professor não tem que se deslocar para a casa do aluno. Uhum. E o aluno também não tem que se deslocar para um curso. Então, assim, facilita de ambos os lados e é uma... E sem aquela questão, às vezes o professor pode se deslocar também para o aluno chegar lá e o aluno tá enrolado e você tem que voltar sem tem que aplicar aquela aula, né? Então agora com online facilita demais. Muito, muito. E assim, atraso, por exemplo. Online você pode até atrasar, mas você vai atrasar ali 1, 2 minutos. Você tá ali, você tá de frente ao computador, ligou, tal. Você não perdeu o seu dia a dia ali, né? Não, você não perdeu o seu dia a dia. Você fez as coisas direitinho. Uhum. E aí, dependendo do aluno falar, nossa, teacher, eu vou atrasar tantos minutos e tem como a gente fazer ainda? Tal. Não, beleza, a gente fala, vai atrasar? Ok, a gente começa e... porque você não perdeu tempo financeiro, não perdeu né? tempo, exatamente. Porque além do tempo tem toda a questão, que você vai ter um gasto de combustível, de transporte, enfim, para ir até o aluno. Então, nesse ponto, ninguém está perdendo nada. Ninguém está perdendo, exatamente. Ninguém perde o seu tempo e assim, a otimização é muito grande quando se fala de aulas online. E dependendo, assim, muitas vezes você pega uma hora de aula com o que a gente chama de tutor, porque no caso seria um professor que vai trabalhar ali o one-to-one, que seria o aluno e o professor, só os dois. Nesse modo, no caso, a gente consegue otimizar muito mais o tempo, porque no caso, aquela uma hora, ela pode estender para muita coisa. A gente pode desenvolver muito conteúdo dentro daquele tempo. E tem material também que às vezes você pode deixar até pronto e poupa também seu tempo, né? Às vezes uma explicação, um vídeo que você sabe que é repetitivo para todos, né? Você pode... Tem essa facilidade também, né? Tem essa facilidade. No caso quando eu vou dar as minhas aulas, existem as aulas... existe o livro, né? Uhum. Onde eu aplico as aulas em cima do conteúdo do livro e juntamente com as experiências do aluno e tudo mais, a gente faz perguntas a respeito de coisas do aluno para agregar e também, ao mesmo tempo, ele ir conectando aquilo com a vida real. Algumas aulas também eu crio, por exemplo, algumas apresentações e dentro dessas apresentações eu coloco alguns vídeos onde a gente vai fazer exercícios, vai fazer perguntas sobre o vídeo, vai refletir sobre aquele vídeo e vai gerar uma discussão e onde a gente vai utilizar o vocabulário que foi utilizado ali no vídeo. Isso ajuda bastante também no desenvolvimento. Que bacana, show de bola. Então tá aí. Hoje em dia não faz o inglês, às vezes, porque a gente está falando, sim, claro, tem
cursos, tem mas também muitos se a cursos. pessoa ela quiser aprender, às vezes não tiver condição, também tem muita coisa gratuita por aí, né? Tem, com certeza. Tem muita coisa gratuita. Existe um curso que eu fazia, e assim, isso já faz tempo, viu? 2009, 2010. Não sei se você já ouviu falar no Live Mocha. Uhum. Desculpa, não sei nem se pode falar. Pode sim, pode, tranquilo. Então, assim, o Live Mocha é um site onde você pode aprender outros idiomas além do inglês, né? E nesse site você faz exercícios. O conteúdo, assim, é bem curtinho, são 15 aulas, né? Acredito eu. E aí você entra lá, tal, faz aquelas 15 aulas, vocabulários de vários assuntos e aí você consegue desenvolver um pouquinho de... Isso já sai com o do básico idioma. ali para poder Sim, se com virar no certeza. próprio dia a dia aí, Hoje em dia digamos, tem né? o Duolingo, né, que é o mais acessado de todos e tudo mais. E Tem uma grande variedade aí de sim. idiomas, né? Com certeza. E tem vários outros, assim, tem o LoRa, que é essa inteligência artificial, assim, que eu me deparei com ela um tempo atrás e, assim, eu vi, é fantástico, né? Ela começa a conversar contigo e, assim, ela faz perguntas, né? E a partir das suas respostas, ela começa já a desenvolver alguma coisa, uns assuntos, assim. As inteligências artificiais, acredito que vão ser talvez os próximos cursos de inglês que a gente vai ter. Ajuda né? muito. Ajuda Ela está bastante. chegando aí para vários segmentos. Ajudar, Com né? certeza, com certeza. Obrigado, Ailton, por estar aqui com a gente para bater esse bate-papo. Foi super bacana. Quero aproveitar e passa pro pessoal para te encontrar, redes sociais, o site também. Tudo bem, ó. No caso, eu tenho lá no meu Instagram. Vai ser professor _de inglês 5. Inglês 5. Inglês 5, Não tem um inglês, não. É inglês. Não, é inglês, e aí o 5 é como se fosse um S, né? É um número mesmo. Isso, o número mesmo. Esse aí é o meu Instagram, né? Onde eu consigo conversar com o pessoal lá, se me dá um direct, e aí eu posso falar a respeito mais um pouco a respeito do curso. Fechou. Obrigado mais uma vez aí. Parabéns aí pelo trabalho e pela história. Obrigado, muito obrigado. Wilson. Eu quero agradecer você também. Muito obrigado você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje, o nosso estúdio aberto. Foi super bacana. Tenho certeza que você pegou bastante informação. Se tiver dúvida, também manda mensagem, deixa os comentários aí, que a gente vai estar passando aqui pro Ailton para poder tirar suas dúvidas aí, ok? Um forte abraço e até o próximo estúdio aberto. Começando para você mais um episódio aí do Estúdio Aberto, para você que acompanha a gente através aí do r011.com.br e também através aí do limpi.com e também, claro, do canal aí da Lex Studio. Já quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também, claro, criar uma conta no limpi.com, navegar, ver aí todo o conteúdo que a gente tem, né, os podcasts, as notícias, porque você vai navegando e o bacana é que você vai ganhando ponto ao navegar e esses pontos você troca depois por mimos, né? Então é super bacana, é bem fácil, só você fazer a navegação, você pode compartilhar conteúdo, publicar seu conteúdo que você vai ganhar ponto e também, se você indicar amigo, e tem a roleta também que você pode rolar todo dia e tá acumulando pontos aí para trocar por mimos, tá ok? Então é limpi.com, cria sua conta, é bem simples, rápido aí, tenho certeza que você vai gostar, vai ganhar mimos e também, claro, vai ficar informado com bastante conteúdo bacana. E falando em conteúdo bacana, olha só o que eu tenho nas minhas mãos aqui. Olha só, dá para ver aí? Dá para ver, né? Esse aqui é O Fascinante Mundo das Plantas Medicinais. Também tem esse outro aqui, ó, Plantas Medicinais. E também tem esse aqui, A Cegueira e a Luz. Olha que bacana. E quem está comigo aqui para falar nada mais é que o autor do próprio livro que eu mostrei para você aqui, que é o nosso amigo, o Gilson do Toque Vivo. Tudo bem, Gilson? Boa, tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Que isso, nós que agradece aí para você vir aqui, fazer esse bate-papo com a gente e falar um pouco sobre terapia e também, claro, a saúde, né? Que é super bacana. Com certeza. E uma coisa que eu acho bem interessante são a questão das plantas medicinais, né? A gente está numa época, porque assim, eu lembro quando eu era pequeno, né? Os mais antigos aí, meus avós, né? Até meu pai e minha mãe mais ou menos, mas meus avós, ele tinha muito isso que quando a gente estava
doente, engripado, garganta ruim, a primeira coisa que vinha não era o tradicional da farmácia, não. Vinha pra gente um chazinho disso, né? Um negocinho diferente, e aí a gente melhorava, mas isso aí ele foi mudando um pouco com o tempo, né? Claro que a gente percebe que isso aí existe, na minha opinião, tá? Muitos interesses por trás disso, né? Mas isso foi mudando com o tempo. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, mas antes quero que você se apresenta também. Eu sou Gilson Giombelli, né? Eu trabalho com terapias naturais, né? Que eu chamo naturais, mas fazem parte de um rol de terapias complementares e integrativas, né? Que são reconhecidas pelo SUS, né? Então a gente tem já uma aprovação pelo SUS, né? De que essas terapias realmente funcionam e são disponibilizadas dentro do SUS, né? Eu trabalho mais com massagem, com quiropraxia, planta medicinal, óleos essenciais, né? São algumas das terapias mais utilizadas. Mas eu tenho formação em acupuntura, auriculoacupuntura, tenho uma formação bastante ampla, né? Estudo já há mais de 30 anos, né, nessa área. Na verdade, já faço massagem há mais de 40 anos, né? E aí eu trabalho dentro desse rol de terapias e sou professor também nessa área, né? Há mais de 30 anos. E aí, como que veio a ideia de você escrever o livro, reunindo todas essas informações, experiência? Como que foi? Na verdade é assim, eu sempre sonhei em escrever livro, né? Tanto que o primeiro livro de poesia, né, veio para... Eu trabalhava num projeto com deficientes visuais, eu comecei a escrever, um dia eu falei, já dá para publicar um livrinho, né? No início a gente não acha, né, que a gente consiga escrever um livro, né? Porque você tem que sentar e começar a escrever em papel branco, né? Então você tem que se desafiar a todo dia ler um pouco, escrever um pouco, porque não é só da experiência que a gente tem, né? Na verdade, a gente faz uma coletânea de informações, né? Além da coletânea, a gente faz uma curadoria, né? Tem que separar o que presta, o que não presta, né? Pra gente, menos na visão que a gente tem, né? E aí comecei, né, a escrever muitas histórias sobre as plantas, né? Porque poucas pessoas fazem ideia, né? Que, por exemplo, a palavra eucalipto, né? É uma palavra que tem dois significados, né? A palavra eu significa bem, né? E caliptem, tampado, bem tampado. Você fala, o que tem a ver bem tampado, né? Um frutinho globoso que ele tem um opérculo, né? Do ponto de vista da botânica, que ele fecha e a semente não cai. Depois de maduro, ele abre o tampinho e cai a semente, né? E glóbulos, né? Que é uma das espécies mais utilizadas, quer dizer globoso, né? Quer dizer um frutinho redondo que está lá bonitinho, né? Então os nomes científicos, eles sempre têm um significado, né? E esse significado é interessante para a gente aprender, né? Os nomes científicos, às vezes até os usos que tem, né? Ou seja, tem o porquê de cada nome. Tem o porquê de cada nome. Percebe aí nas plantas, árvores, Sim. enfim, né? E outra coisa importante, né? O segundo livro, ele vem na visão assim, a gente tem muita substância dentro das plantas. E as substâncias, elas têm efeito no nosso corpo. Você estava falando da gripe, né? A gente não consegue imaginar, por exemplo, que um chá de erva doce, tomilho, né? Ele faz um bem danado para a gripe, né? E aí você fala, Sim, ele é muito bom para a parte de pulmão, parte digestória, né? Porque ele tem uma série de substâncias aromáticas, né, que fazem esse efeito no organismo. Na época eu tomava muito, exatamente por causa que eu tenho bronquite, mas agora bem menos, mas quando era criança eu tinha várias crises, né? E minha avó, meu avô sempre tava dando para mim vários chás, assim, de erva doce. A erva doce é fantástica. O tomilho é muito... O tomilho a gente pode usar tanto seco quanto fresco. É impressionante o efeito. As pessoas que têm alguma gripe, uma rinite, uma sinusite, faça uso, depois você me conta. Uma semana, não precisa muito, né? E a coisa dos cuidados, né? Por exemplo, a gente fala da erva doce, né? A erva doce a gente tem que ter um cuidado especial, né? Porque a gente tem a substância principal, né? Dentro da erva doce, que é o anetol, ele tem uma ação lá no fígado, né? Ele inibe uma enzima hepática que impede a produção de uma substância chamada glutationa, né? O que acontece, né? A gente pode ter um efeito hepatotóxico, se a gente fizer um uso, por exemplo, de paracetamol, né? Então, ou medicamentos que tenham ação hepatotóxica, ou alimentos, ou mesmo substâncias que tenham ação hepatotóxica, né? Então, tem interação. E isso é um cuidado que poucas pessoas falam, né? Então, à medida que eu fui descobrindo, né, que funcionava para o ser humano, que tinha substâncias, né? Uma coisa palpável para a gente, né? E aí que você tem que ter uma série de cuidados. Eu comecei a falar, isso é importante para as pessoas saberem, né? Então, colocar no livro, mais não só para vender o livro, né, mas para contar para as pessoas que tem um efeito medicinal e que tem que ter cuidados, orientação de uso, cuidado de uso e assim por diante. Que a gente vê até o seu subtítulo aqui, né, que é Seus Nomes
contos e encantos, né? Ou seja, sim. você passa as informações exatamente o porquê e como, né? Isso, exato. E o outro livro, né? A gente nunca imagina que, por exemplo, uma planta medicinal, ela pode ser tóxica, né? Depende da dose, né? Tudo tem que ter a dose correta, né? Porque se a dose for muito pequena, não tem ação. Não Se faz for efeito. muito grande, pode dar intoxicação. Todas elas têm intoxicação. Depende da planta, de uma para outra. Né? Como se fosse um remédio tradicional também, a mesma Isso. coisa. Você tem a sua dosagem. Geralmente, dentro das plantas, a gente tem muito menos substâncias, né, do que tem dentro de um medicamento, né? Um químico. A gente tem geralmente um conjunto de substâncias em menor quantidade. O medicamento ele tem muito mais, ele é purificado, né? Então a gente tem uma ação muito mais incisiva do que uma planta medicinal. E não que não funcione, tá? Porque funciona muito. A gente está falando, por exemplo, refluxo, né? A gente tem espinheira santa, tem estudos científicos mostrando, né, que ela funciona mais do que os prazóis da vida, né? Só para imaginar, né? Ou tanto quanto, né? Pesquisa científica séria, conduzida, né? Então a gente tem muita planta para ser usada nesse Brasilzão, né? E vamos aproveitar e dar uma dica para o pessoal. Tipo assim, para algum tipo de uma gripe, algo nesse sentido, a gente está chegando numa época agora que a gripe começa a pegar uma boa parte da população. Qual dica que você dá para quem está acompanhando a gente, assim, nas plantas medicinais que você recomenda para ela consumir com cautela? Como que funciona? Eu sempre digo assim, né? A gente tem a erva doce e o tomilho, eu trabalho com eles porque aqui em São Paulo a gente consegue até num sacolão, né? A erva doce fácil de a erva comprar. doce a gente encontra como tempero e o tomilho a gente encontra até fresco, né, para comprar nas bandejinhas, né? Então a gente pode usar uma planta seca e fresca ao mesmo tempo junto. Essas duas plantas são fantásticas, que elas estão muito à mão da gente, né? Mas a gente tem uma série de plantas que poderiam ser usadas, mas essas são fáceis de ser alcançadas, né? Você falou dos seus pais, né, que usavam muito, mas eles tinham muito à mão, né? Hoje em dia a gente tem cada vez menos à mão, né? Você fala de uma planta chinesa, você fala de uma planta japonesa, você fala assim, e quanto é fácil de conseguir? Não, é difícil. Então as pessoas não usam, né? Então a gente acabou deixando de usar por uma questão de facilidade. É mais fácil abrir uma cápsula, né? Ali na farmácia, comprar, porque você tem à mão, né? Perto de casa. E as plantas às vezes é difícil de encontrar. E hoje em dia a gente, graças a Deus, a gente começou a encontrar dentro dos sacolões, né? Um abacaxi. As pessoas não fazem ideia o que um abacaxi faz, né? Sabe as pessoas que têm sinusite? O que ela tem, né? Toda essa região, né? Os sinos, né? São os ossos, todo com cavidade. A mucosidade vai ficando toda presa dentro, né? E aí o que você faz? Você vai lá e pega o talo do abacaxi, lá do fruto, né? Da infrutescência que a gente chama, né? Do ponto de vista técnico. Você tira aquele talo, você pode fazer, nunca aquecer, porque a bromelina é destruída, né? A substância é termossensível. Então você pode até colocar numa cachaça, num pote de vidro, né? Que só cobre com cachaça e vai tomando em gotinhas, não tomar em copos, né? Você vai ver a diferença que vai fazer no organismo, vai limpar tudo, né? E trata o pulmão, a inflamação do pulmão, é um broncodilatador, ele é fluidificante da mucosidade. Então a gente tem uma série de efeitos, né? Que bacana. Eu sou do interior, eu sou lá de Ribeirão Preto, né? Eu moro lá, a gente vem pra cá quase toda semana pra gravar também. E a minha infância foi na fazenda. Eu morei em roça, na minha infância foi... E a gente tinha muito que plantava, meus pais lá, meus avós, né? Erva cidreira, tudo isso sim. que era essa época chegar, sabia que à noite ia oferecer pra gente. Estando com gripe ou não estando com gripe, às vezes a gente tomava uma coisa nesse sentido. E você recomenda que isso aí não precisa ser tomado quando tiver com um sintoma? Não, a gente pode fazer uso, né? A dica é sempre, não faça uso contínuo das plantas, né? Porque todas elas têm substância. Então você faz um uso uma semana depois a outra semana outra, né? Primeiro a gente pega a capim-cidreira, né? Que é muito comum, capim-santo, né? Para algumas pessoas, capim-limão para outras, né? Que é simbopolgon citratus, né? É uma planta que é um relaxante muscular poderoso. Por que ajuda na gripe? Porque ela faz transpirar. O que a gente tomava? Tomava um chá muito quente, né? Se você lembrar, e se enfiava debaixo do cobertor. Dava uma transpiração violenta, né? Você relaxava, dormia melhor, descansava bem. No dia seguinte você estava bom, né? Olha que dica legal. E funciona isso? Isso tem prova científica? Tem estudo científico que mostra, né? Não é à toa que a gente chama de capim-santo, né? Então a gente tem uma ação importante, né, das plantas. Conhecê-las bem é interessante. E sempre ter cuidado.
cuidado, né? Então, gravidez, criança muito pequena, tem que tomar mais cuidado, né? Quando a gente vai usar um óleo essencial, tem que ter os cuidados especiais, né? Então, é sempre importante conhecer cada vez mais, né? Programas igual esse, né? Que a gente consiga orientar a população, né? Conversar com a população, para ela aprender a usar aquilo que ela já usava. Às vezes até de forma mais correta ou de forma uma dose mais segura, uma dose mais precisa, né? É sempre importante ter uma orientação, né? E o bacana é a pessoa se informar, exatamente. Isso Sim. ajuda muito, porque assim, a gente está numa época que é tudo corrido, e o pessoal realmente quer o que é mais fácil, né? Mas hoje em dia a pessoa ela tem que se informar, porque tem muita coisa boa Tem. aí no E a mercado pessoa- que vai facilitar nesse... E uma dica importante, né? Quando a pessoa começa a falar 50 mil coisas daquela planta, pergunta assim para ela, qual é a substância que tem aí, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no capim-cidreira, tem citral. O que o citral faz? Ela age no sistema nervoso central, como ansiolítico, como calmante, relaxante muscular. Tem algum cuidado, Gilson? Sim, em grande quantidade irrita o aparelho digestório, por exemplo, né? A gente não pode usar, por exemplo, o capim-cidreira em grande quantidade, fazer um tratamento para pessoas que têm glaucoma. Pessoas que têm, por exemplo, uma hiperplasia prostática benigna, não pode usar em grande quantidade. Usa um chazinho e pronto, não vai usar fazer um tratamento, porque senão prejudica ainda mais. Aí você fala, olha que coisa louca, é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Com certeza. Obrigado por aceitar esse bate-papo com a gente, foi super bacana, tenho agradeço. certeza que a gente passou bastante informação pro pessoal, Gilson. E pessoal, para encontrar, se alguém tiver interesse nos livros, que eu vi que é super bacana, bonito, esse aqui deve ser rico em informação, Tem né? muita. Tem muita coisa. Tem médico que usam esse livro, né, na mesa, né, de atendimento. O pessoal vai me encontrar nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, né, Gilson Giombelli Terapias Naturais. Vai me encontrar com facilidade, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, né? Tô por lá. Com certeza. Valeu, obrigado aí, tá Obrigado ok? a vocês. E obrigado você também que acompanhou o nosso estúdio aberto de hoje. Um forte abraço. Lembrando você mais uma vez aí para se inscrever no nosso canal e até o próximo episódio.